juntemos. Mas vamos começar. As perguntas são as seguintes. Se falamos de eventos de adversidade, você acredita que se deve ensinar às crianças seus direitos? Você que disse? Você disse sim, as crianças têm que conhecer seus direitos. Vou primeiro fazer as perguntas, depois vemos as respostas. A segunda, somente, e se pergunte isto, somente está bem abortar quando se sabe com toda segurança que a criança nascerá com um defeito grave, ou nascerá nos momentos e os problemas que pode gerar. Você diz, é falso ou é verdadeiro? Há situações que, por exemplo, de respeito da guerra, todos devemos trabalhar para que a guerra e todos os conflitos mundiais cessem e tenhamos paz mundial. Todos deveríamos trabalhar nisso. Bom, são perguntas que são interessantes fazê-las. Outra pergunta. A grande solução aos nossos problemas econômicos do sistema que temos tem que ir, por um lado, eliminar a pobreza e, por outro, limitar as riquezas excessivas. Ventos de adversidade. Você sabe que tenho dito mentiras em todo tempo, em todo momento. Como temos sido criados em igualdade, o esposo e a esposa têm os mesmos direitos. Isso é verdadeiro ou falso? E veja isto. Há uma pergunta que talvez você tenha se feito, e todas estas perguntas dão espaços para poder fazer programas, para poder falar nestes ventos de adversidade. A pena de morte não detém a criminalidade? Você acredita que isso é verdadeiro ou é falso? E com isso não quero promover, mudar a lei dos países a respeito da pena de morte ou não, senão que são perguntas que nós devemos fazer e que é bom que possamos, à luz da palavra de Deus, compreender que o que Deus deseja e que o que Deus quer dizer e quer nos, digamos, motivar para poder crescer cada dia, para poder avançar na palavra de Deus. Então, vejamos, essas perguntas são bem interessantes e há muitas outras que podemos fazer cada dia e eu gostaria, pois, que hoje falássemos um pouco disso. Primeira pergunta, se deve ensinar às crianças seus direitos? Quando uma pessoa conhece seus direitos, a pessoa simplesmente se apropria dos seus direitos, mas esquece seus deveres. Se bem é certo, as crianças devem conhecer seus direitos, ou melhor, os seus pais, adultos, cuidar deles, proteger eles. É importante que eles conheçam primeiro os deveres, depois conhecer os direitos. Nós podemos ver imagens, muitas vezes, que chegam pela internet, onde se fala a educação antiga, e você vê uma imagem de os pais antigamente, os pais com a criança frente ao professor, e o professor falando de como a criança deve ser corrigida, de como a criança deve fazer, e os pais concordando. E outra imagem aparece, a educação de hoje. E então estão os pais levantados acima do professor, exigindo os direitos das crianças. Eu quero dizer que as coisas se tornaram bem diferentes nos dias de hoje. As coisas hoje não são iguais ao como Deus, digamos, tinha planejado, tinha levantado nossas vidas, ou motivado para crescer realmente, para viver nele e poder desenvolver nossas vidas. Então, há muitas coisas que nós devemos cada dia estudar, cada dia ir até a palavra de Deus e cada dia crescer, por exemplo. Se a pergunta frente a esta, a resposta frente a esta pergunta que vou fazer não está bem na leitura da Bíblia nas escolas públicas, porque a igreja deve estar separada do Estado, você concorda com isso? Eu não concordo, porque os princípios espirituais são bem claros para nós poder realmente desenvolver. Temos sido enganados.
Para isso, eu gostaria que fôssemos a Bíblia um versículo para enmarcar um pouco o tema, a temática de hoje. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Eu convido que vamos a ler a palavra de Deus. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Então, vamos pegar por aqui uma versão bem legal. 2 de Tessalonicenses 2, 11. E ali temos, então, esta mensagem clara da palavra de Deus. Diz, portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Aqui entramos num tema que tem que ver com a crise mundial e tem que ver com todas as situações. Diz aqui, claro, que Deus fará que sejam enganados. Deus envia engano? É uma pergunta doutrinal que eu faço. Deus pode enviar engano às pessoas? Olha, a Bíblia diz que sim. Deus não é enganador, não. Mas Deus, sim, permite que um espírito de mentira chegue às pessoas que rejeitam a salvação. E isso você pode ver em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Agora, é importante entender uma coisa. Deus tem um propósito, sim. Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito comigo. Deus quer nos levar cada dia ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual. Deus quer que nós não fiquemos de olho fechado ante as situações e Deus quer que nós realmente cresçamos na fé, cresçamos no conhecimento de Deus. Agora, há uma pergunta que eu fiz ao início. Essa pergunta foi clara, uma pergunta que tem que ver com o aborto. Está bem abortar? Está bem abortar quando se sabe que a criança que está vindo tem problemas físicos? Você acredita que é viável fazê-lo? Que é possível realmente levar ao aborto, neste caso? E se conta a história de muitas pessoas, se conta a história de homens, de mulheres, que têm tido problemas em todo o seu corpo, digamos, antes de nascer, e eles, no momento, desejaram ser abortados. E nós devemos pensar o que fazer com essas crianças, o que fazer com essas pessoas. E é muito claro, a palavra de Deus é muito clara, quando ela fala a respeito dos desafios que tem para o homem, e Deus formou ao homem no ventre da sua mãe. Eu creio que Deus formou cada um de nós dentro do ventre das nossas mães. Então eu quero dizer, isso é falso totalmente. Que você fale que se é viável poder, então, abortar num momento de dificuldade ou de crise, e sabendo que a criança hoje, de acordo ao que diz, ao que temos a tecnologia, onde se sabe se a criança tem problemas e que problemas tem. De fato, é maravilhoso poder ver os médicos hoje, os especialistas, fazendo operações dentro do ventre da mãe, a criança que ainda não tem nascido, para poder que ela se desenvolva. Então, se eu falo que uma criança deve morrer antes, ou ser abortada por essa causa, não. Veja uma coisa, e todos os que têm passado por esta situação podem concordar comigo. Deus dá mais graça àqueles que nascem com uma situação física ou mental. E quando nós resistimos a graça, resistimos a soberania de Deus sobre nós. Pense por um momento. Há muitos casos onde muitas pessoas desejaram ser abortadas, desejaram melhor abortar seus filhos. E esses filhos nasceram. E Deus abençoou de uma maneira especial. Deus permitiu coisas maravilhosas, onde os pais hoje podem glorificar a Deus por essa criança que nasceu. Deus dá mais graça. Deus dá algo especial. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Convido que você vá ali a sua Bíblia. Ali no Hebreus 12, 15 nos diz: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus.
Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como o filho mais velho por uma simples refeição. Mas veja aqui, então diz, fiquem atentos para que fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz de amargura. Cuidem uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Vamos entrar um pouco neste tema hoje. Vamos fazer esta série de eventos de adversidade. Há adversidades em todo momento, em todo instante. Talvez você foi uma pessoa que, em algum momento, teve problemas, adversidades, situações. Mas vamos estabelecer princípios bíblicos claros frente a todo este tipo de situações. Por exemplo, hoje nos damos conta que os diferentes países têm aprovado o aborto. Você sabe quantas mortes têm se dado nestes países? E um dos primeiros países foi os Estados Unidos. Você sabe o comércio que há com os fetos, com os seres humanos mortos que nascem em empresas de cosméticos? Você sabe toda a quantidade de processos industriais que tem com os seres, ou seja, os compostos orgânicos saídos de uma morte de um bebê, de um feto? É impressionante, você pode pesquisar. São multimilionárias empresas que têm muito dinheiro, que manejam grandes quantidades de dinheiro, que trabalham neste aspecto. E até hoje se fala das células-mãe, das células que são especiais e que vêm no cordão umbilical, ali são processados, de ali sacam procedimentos médicos nesse aspecto. Então, mesmo que o aborto seja justificado também com a teoria da evolução, pelo qual o homem somente é uma espécie animal e somente o homem pode desenvolver, digamos, ao nível como um animal e não superabundar no mundo e reduzir o número, que se busca também reduzir o número, porque a alimentação mundial está escassa, há muita quantidade de pessoas, somos muitos no mundo, mais de 7 mil milhões de pessoas, e se fala do desejo de que o mundo seja de muitas menos pessoas para não contaminar o mundo, e tudo isso tem uma limitação na população. Então, esse foi o raciocínio de Hitler. Foi o raciocínio para matar homens débeis e anciãos judeus, para criar uma raça perfeita, sim? E lembremos, então, que também há conflitos no mundo como a eutanásia, matar uma pessoa ou simplesmente cessar a vida dela pela causa que seja. Mas veja uma coisa, que toda nação que rejeita os princípios de Deus, olha, terá que se ver com o Senhor. Terá que se ver com o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 6. Eu gostaria que fôssemos ao livro de Efésios e possamos ler ali essa passagem. Nos diz a Bíblia: não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Eu quero simplesmente falar para vocês algo. Mesmo que a palavra de Deus esteja em contra do aborto, você como cristão aceita o aborto? Você como filho de Deus aceita acabar com uma vida? E você pode raciocinar muitas vezes se é melhor deixar que nasça uma pessoa com condições humanas, condições econômicas e condições de salubridade totalmente em contra da vida. E você disse, é lógico raciocinar que é melhor que morra a não que nasça e tenha uma vida ruim. Eu quero dizer, de você não depende, do homem não depende o futuro depende de Deus. Que sim, há oportunidades
que não, quando a pessoa nasce numa família, essa pessoa, ao nascer, tem umas condições ao seu redor. Mas eu quero dizer, e tomara, se você pudesse ler ou pudesse talvez escrever sua própria vida. Há muitas pessoas que nasceram em condições totalmente ruins. E a pessoa lavrou, a pessoa trabalhou, a pessoa se esforçou, a pessoa saiu do ambiente para poder desenvolver sua vida. A teoria de Skinner, de Skinner, que fala a respeito do homem que vive e é de acordo ao ambiente social que tem, não se aplica. Em muitas oportunidades não se aplica. Se aplica para as pessoas que, fechados os olhos, simplesmente ficam ali no meio onde eles estão. Mas realmente Deus tem um desafio. Deus promete ao povo que se humilha e Deus promete ao povo que busca seu rosto, ao povo que ora e se converte dos seus maus caminhos, que ele vai perdoar e vai sarar a terra. São duas coisas, de acordo ao que diz 2 Coríntios 7:14. Eu falo para vocês deste processo. Estamos falando de ventos de adversidade. Ventos de adversidade, e um desses ventos de adversidade que hoje estamos tocando é os ventos de adversidade a respeito da vida, antes de nascer, e do aborto, exatamente. Vamos considerar uma história bem clara. Você poderia dizer, por exemplo, que é viável uma pessoa de dentro do raciocínio humano, uma pessoa que tem tido vários irmãos, uma pessoa que tem tido várias situações difíceis, por exemplo, você aconselharia uma mãe que está grávida do seu quinto filho. Seu esposo, ele tem sífilis, ela tem tuberculose, e seu primeiro filho nasceu cego. Seu segundo filho morreu. Seu terceiro filho, surdo. Seu quarto filho tem tuberculose também. Você que aconselha? Que aborte? O quinto filho, se sabe já que vai sair com problemas. Você aconselharia que aborte? E você vai dizer totalmente, o futuro dessa criança é totalmente incerto. Mas como eu já falei, você não conhece os propósitos de Deus. Porque se você aconselharia essa mulher de abortar, você teria matado a Ludwig van Beethoven. Essa é a história de Beethoven. Então, todas estas circunstâncias de alunos que estiveram pensando, pessoas, homens, mulheres, de abortar essa criança, então ali temos esta história bem interessante. Ludwig van Beethoven. Foi esse o caso deste homem que nós conhecemos a história da vida dele. Pensemos por um momento, então, há tantos conflitos marcando em tantas situações, tantos problemas, tantos aspectos que uma pessoa pode viver, tantos aspectos, tantos problemas que uma pessoa pode viver. O aborto não é opção. O aborto não é opção. Hoje estamos falando para as pessoas que estão ingressando, que estão entrando nesta conversa nesta manhã, é simplesmente os ventos de adversidade. Gente, há tantos problemas, e um desses tantos problemas são as situações que temos ao nosso redor, situações ao nível econômico, situações ao nível social, situações ao nível físico, e hoje estamos falando a respeito do aborto. E a respeito de várias perguntas que eu fiz, mas nos concentramos ali neste aspecto do aborto. Eu gostaria simplesmente de dizer para você, olhe, você tem considerado sua vida e a vida das pessoas que tem ao seu redor, a vida do mesmo filho que você tem no seu ventre. Eu quero enviar uma mensagem para todas as pessoas, sejam homens, mulheres, ou seja, qualquer tipo, em qualquer idade de pessoas que têm considerado abortar. E você pode me dizer, uma mulher estuprada que está com seu filho, está com uma criança no ventre, ela tem direito de abortar? Você poderia dizer sim.
E hoje as nações têm aprovado o aborto depois de um estupro. Eu quero dizer para vocês, há mulheres que foram estupradas e tiveram seus filhos. E hoje pergunte se esse filho, ela voltaria a considerar se esse filho pudesse ser abortado. Porque a grande bênção que Deus trouxe com esse filho, a grande bênção que Deus trouxe com essa vida, isso vem de Deus. Tudo tem que ver com o que eu tenho no coração. Porque eu posso ter muitos direitos. E eu posso pôr em frente os direitos, os meus direitos como ser humano, e a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, quando Romanos 8:28 fala que todas as coisas acontecem para o bem dos que amam ao Senhor, há uma condição. Quando você ama ao Senhor, o Senhor vai pegar sua vida, suas circunstâncias, e tudo que acontece ao seu redor vai ser para seu bem. Para seu bem. E não porque a ferida emocional não tenha se desenvolvido, porque uma mulher estuprada gera grandes feridas. Eu tenho visto grandes feridas nas mulheres estupradas, ainda de homens, muito mais crítico, porque a função natural do homem não é clara que outro homem abuse dele. Ficam feridas emocionais muito graves, muito profundas, e algo no qual nós temos visto como Deus transforma a vida, porque é Deus com seu amor e sua palavra que transforma o coração. Mas eu tenho visto mulheres estupradas que sim, com grandes feridas emocionais e grandes problemas, rejeitando o conceito do homem por toda a dor que foi gerada. Eu não estou falando que fiquemos exentos dessa situação ou que simplesmente desconsideremos essas situações emocionais, não. Deus pode sarar essa ferida emocional que você tem, mulher, o homem, porque as crianças têm sido abusadas e com tristeza nós podemos dizer pela mesma família, por irmãos mesmos estuprados pelos pais e estuprados por tios, primos, avós, ou seja, as pessoas que estão mais perto das crianças são os candidatos para estuprar eles. Ou seja, não quero dizer que todas as famílias vemos isso, mas há grandes segredos nas famílias. E você pode dizer, isso é uma família modelo. Gente, os grandes segredos que há ali dentro dessas famílias que ninguém fala. Eu quero dizer simplesmente que todas essas dores, todos esses problemas, todas essas circunstâncias, Deus considera. Porque Deus conhece o coração de cada homem e a história de cada homem, de cada pessoa. Talvez você foi o filho que desejou ser abortado. Talvez você leva grandes feridas emocionais no seu coração. Mas eu quero dizer que é Deus que restaura, é Deus que transforma. Porque sabe que há uma coisa fundamental quando eu encontro com o amor de Deus, o amor que me acolhe, o amor que me levanta, o amor que me sustenta. Eu posso, ele vai fazer algo, ele vai abrir a ferida que você tem. Ele vai limpar a ferida. E pense por um momento quando você tem pus na ferida. Quando o médico limpa, o enfermeiro limpa, ou a pessoa limpa, dói pra caramba. Por quê? Porque ali não há anestesia que funcione. Então, quando dói tanto, você vai sentir uma profunda dor no seu coração por essa situação. Mas quando você sente que é limpo, que Deus limpa, e que a ternura e o consolo de Deus chega à sua vida, então você pode viver uma vida diferente, uma vida restaurada. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja o que diz Isaías 27:10. Ainda teu pai e tua mãe te abandonem, eu vou te colher. Eu vou sustentar tua vida. E é clara a palavra de Deus. Clara a palavra de Deus quando nós nos baseamos nela. E quando você muda seu pensamento pelos pensamentos de Deus. Quando você muda das suas situações difíceis pelas situações que Deus tem para você no seu futuro. Viver no centro da vontade de Deus é a garantia que você tem de sucesso e de plenitude. Então, não poupe buscar a Deus. Não poupe seguir ao Senhor. Não poupe deixar que Ele seja quem se leva
que leva toda a glória e a honra. Então, busque ao Senhor, conheça ao Senhor e realmente, então, se entregue, busque, continue servindo ao Senhor. Então, vejamos uma coisa. Se falamos do aborto, estamos falando de mulheres que perdem a oportunidade de ser totalmente abençoadas, porque sua dor, digamos, foi tida em conta de tal maneira que não se buscou a restauração em Deus. Eu me pergunto, quantas mulheres hoje, sem Cristo, sem buscar ao Senhor, têm achado a plenitude quando seu filho nasceu? Muitas. Mas eu quero falar muito mais, as mulheres com Cristo devem achar a restauração em Cristo Jesus. Eu estou falando de um tema muito delicado, de uma situação emocional muito profunda, onde eu sei que eu não me posso pôr na situação de cada mulher hoje, eu não posso generalizar, mas eu simplesmente chamo a atenção de você, mulher, ou de você, homem, ou de você, filho, frente a estas situações. Que você entre na presença de Deus e busque a direção de Deus. Que você simplesmente se deixe levar pela presença do Senhor e a glória do Senhor com você. Que você simplesmente se deixe transformar por Ele. Há tantas situações que nós estamos vivendo, tantas situações que invadem o temor, o medo, que invadem os nossos corações e não permitem ver a glória do Senhor. Há tantas situações, mas nestes tempos de adversidade, nós devemos pôr os pés na terra. O que disse Deus de? O que disse Deus de? Neste momento estamos falando e tocando um tema assim bem delicado. O que disse Deus do aborto, por exemplo? Nestes ventos de adversidade que temos no mundo. Poderíamos falar de muitas outras coisas. Há problemas sociais que se geram, claro. Há problemas emocionais que se geram, mas Deus tem a resposta para você. Deus tem o cuidado sempre com você. Eu poderia falar da minha vida? Sim, claro, poderia, porque eu teria sido um desses abortivos. Mas Deus me tem aqui hoje, e eu posso glorificar a Deus hoje, porque hoje, passados todo o tempo da minha vida, posso glorificar e exaltar ao Senhor. E Deus me usa como servo para evangelizar, para proclamar a palavra de Deus. Mas eu teria morto no ventre da minha mãe. Glórias a Deus, porque não foi a vontade nem deles, nem do meu pai, nem da minha mãe, senão a vontade de Deus. Deus foi que me resgatou. Deus foi que me deu vida. Ele determinou que eu estivesse aqui. E uma mensagem que eu estou dando para você, porque é uma mensagem que eu experimentei. É uma mensagem na qual Deus transformou minha vida. E eu sei como Deus pode transformar a sua, fazendo de você uma pessoa diferente, nova, trazendo restauração da dor de ser rejeitado, da dor de ter a possibilidade de ter morrido em diferentes circunstâncias. Eu poderia comentar para você mais de 10, 15 vezes nas quais eu tive a possibilidade de morrer, como você pode também. Mas Deus guardou minha vida e me tem aqui. Então, viva nos propósitos de Deus. Se confie nos propósitos de Deus. Sempre busque ao Senhor. Porque quando você vê pessoas, por exemplo, crianças, que foram talvez rejeitadas, foram abandonadas ou deixadas em instituições, e você ter a possibilidade de acolher elas e brindar o amor e a plenitude do Senhor, isso é maravilhoso também. Você sabe quantas a rejeição de tantas pessoas, de muitos estilos? Estou falando dentro do ambiente do aborto que estávamos falando, ou a posterior rejeição que se dá. Agora, se falamos espiritualmente, talvez você tenha abortado, mulher. Ou talvez você tenha abortado o homem, porque sabe que o culpável de que sua mulher esteja grávida é você, homem. Então você também aborta. É seu filho. No ventre dessa mulher está seu filho. E você concorda com o aborto. Isto gera espiritualmente um espírito de morte. O que significa o espírito de morte? Você consentiu com a morte de um ser humano.
no ventre da mãe. Você concordou, acompanhou, levou sua mulher para que abortasse. Então, hoje nós devemos orar por um espírito de morte para que seja jogado fora da sua vida. Para que essa sensação de morte, de escassez, essa sensação de escuridão que você tem na sua vida, fuja. E que você fique livre, que você possa ver a luz do dia e não ver as trevas que estão acompanhando você. Todas essas situações se envolvem espiritualmente com a vida emocional e física. Eu quero dizer, eu acredito na tricotomia. A tricotomia do ser é espírito, alma e corpo. E tanto o espírito, quando está morto, ele não conhece de Deus. Quando o espírito se identifica que está morto, é que não tem comunhão com Deus. E nessa área espiritual está morto, separado de Deus, porque conhecer a Deus é vida. Quando essa pessoa está morta espiritualmente, todas as suas situações emocionais entram em crise. As situações pessoais entram em crise. E esse vazio interno que a pessoa tem, que somente pode ser cheio pela imagem de Jesus Cristo, de acordo com o que falou Blas Pascal, então nós podemos ver que somente Ele pode preencher o vazio que eu tenho, o vazio do amor que eu tenho. E ali entro num tema muito importante, no qual devemos nos especializar nestes tempos de adversidade. E qual é? Que você necessita ser amado incondicionalmente. Quando você é amado incondicionalmente, então sua vida já tem um foco claro. E um amor incondicional não é um amor se você faz. Não é um amor se condicionado, não. É um amor apesar de. Eu amo você apesar do seu comportamento, apesar do seu pensamento, apesar do seu agir. Eu amo você. E essa é a mensagem de Deus para você hoje. Deus quer amar você de um jeito especial. E você deve se deixar amar por Deus. Quando você se sente amado, você já não anda com atenção dizendo, eu quero agradar as outras pessoas que tenho ao meu redor. E então já as dores, os conflitos emocionais vão parando. Por quê? Porque você tem a grandeza de Deus e a mão de Deus com você. Estou tratando um tema muito abrangente, totalmente abrangente. Onde todas as áreas da vida devem ser tratadas por Deus. Se eu acredito no Deus que transforma, se eu acredito no Deus que faz um homem novo, Jesus faz um homem novo, quando eu acredito nele e me deixo levar pela sua grandeza, todas as feridas vão sendo tratadas. E eu quero hoje falar especificamente e orar especificamente, não somente por você, que talvez você tenha uma ferida emocional por ter sido rejeitado, e você é uma pessoa tímida, uma pessoa com medo, uma pessoa que não dá passos adiante, porque talvez sinta que não pode. Eu quero falar que Deus pode restaurar sua vida, se sentir abraçado por Deus, se sentir transformado por Deus, se sentir limpo, tirar a mágoa que há no seu coração contra seus pais. Talvez você não sabe que seus pais decidiram abortar você não sabe por que tanta raiva com eles. Deixemos isso na presença de Deus. Entreguemos a Deus as nossas vidas e deixemos que Ele toque os nossos corações. Isso por um lado. Num segundo aspecto, eu quero orar pelos pais. Talvez você, mulher, abortou. E não um aborto natural, porque, obviamente, as condições naturais do feto no ventre, dessa criança que está crescendo, se não encontra as condições naturais, ela vai morrer. Mas é naturalmente, não é induzido, não é o desejo, não. Então, por esse lado, você deve pensar, se você, mulher, você abortou, tá? Abortou, está por condições naturais, é diferente. Mas mesmo assim, teve uma morte dentro de si. E eu quero orar por você, porque Deus pode restaurar realmente sua vida e pode abrir os olhos do seu coração a respeito das possibilidades que você tem como mãe, das possibilidades que você tem como filha, das possibilidades que você tem como mulher e da vida que se gera em você.
Agora, se você tomou a decisão de abortar e já abortou, então vamos orar para que o Espírito Santo limpe todo espírito de morte que você teve ou tem na sua vida, porque se gerou morte em você. Agora, se você desejou abortar e não abortou, parabéns por não abortar, porque com certeza seu filho, filha, é uma grande bênção, será uma grande bênção, sempre é uma grande bênção. Agora, esse desejo de ter abortado também gerou um caminho, uma porta aberta, por onde a bênção foge. E eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus para que Deus restaure seu coração, de qualquer jeito. Como eu estou falando para vocês, eu sei o que é isso. Eu sei, e eu tenho vivido em carne própria a rejeição. Mas mesmo assim, Deus glorifica, Deus levanta, Deus exalta, e Deus nos leva a crescer e desenvolver as nossas vidas nele, para a sua glória, para ver seu poder maravilhoso. Então, se deixe levar pelo Senhor, deixe que o Espírito Santo guie pela mão direita a sua vida, até ver as bênçãos do Senhor e até ver a mão poderosa do Senhor. Hoje estamos tratando do aborto e poderíamos tratar muitos outros aspectos culturais, aspectos de vida, aspectos físicos. Mas Deus sabe, Deus trata o coração, como diz a palavra de Deus, apoiando-nos uns aos outros. Deus trata o caráter, seu caráter, meu caráter, com cada pessoa que eu tenho ao meu redor, cada pessoa que está do meu lado. Eu devo perdoar, voltar os olhos a Deus, voltar à palavra de Deus. Deus quer tratar você. Deus quer fazer de você uma pessoa feliz completamente. Mas Deus quer que você baseie sua vida na sua palavra, não nas emoções. Sim, há um caminho de restauração, e este é um caminho de restauração, o caminho que Deus dá para você, para restaurar seu coração. Mas é necessário que você realmente entregue sua vida totalmente. Eu quero simplesmente falar para você uma coisa. Se você não tem aceitado Jesus como Senhor e Salvador, é o momento de fazê-lo. Não pode esperar mais. Deus vai restaurar sua vida. Deus vai dar sentido a você, porque é Ele que transforma com sua palavra. É Ele que pegou a mulher que estava rejeitada porque tinha um fluxo de sangue durante muitos anos, e Ele restaurou o coração dela, aceitando e sarando ela. Deus tomou a mulher samaritana, uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher que ao meio-dia ia pegar água porque não desejava, talvez, ser vista por outros. Uma mulher que dentro do povo judeu falaram, do povo de Israel, ter 5 maridos e o quinto não ser o marido era causa de rejeição total, separada da sociedade. E Jesus passou por essa aldeia onde não tinha que passar, mas se acercou a essa mulher e falou com ela, restaurando seu coração. Não acredita você que é o tempo de voltar ao Senhor? Não acredita você que é tempo de dizer para o Senhor, eu tenho lutado tanto na minha vida, eu tenho me esforçado tanto, e hoje o que tenho é poder dizer para você, Senhor, me ajude. Hoje o que tenho é poder dizer para o Senhor, Senhor, eu me apresento diante de Ti, humilhado, mas me perdoou. Eu tenho que me apresentar diante de Ti dizendo a causa de tantos problemas que eu tenho foi que eu me desviei. Eu caminhei por outro trilho. Senhor, não o trilho onde você me colocou. Não vivendo tua vontade, senão que eu me desviei. Eu saí do caminho que você traçou para mim. Mas eu quero voltar. Eu quero entregar minha vida. Eu quero reconhecer que eu não posso sozinho e necessito da salvação de Jesus, como necessito também que Ele seja Senhor da minha vida. Por que não fala para o Senhor hoje, dizendo, Deus, eu tenho sofrido de tal jeito no meu coração que eu vejo minha vida obscura. Eu vejo minha vida totalmente com problemas cada dia e sempre. Não saio de uma e entro noutra.
estou perdendo aqui, perco aqui também outra, e não dá certo. E nas situações emocionais, mesmo assim, eu não cresço, eu não vejo a mão de liberdade que tenho que ter, mas eu quero ver a mão do Senhor. Eu quero voltar meus olhos ao Senhor. Eu quero perdoar. E fale para o Senhor com toda a sinceridade: eu quero perdoar esse homem que me estuprou. Eu quero perdoar esse familiar que fez mal para mim. Mas é a sua decisão. É a sua decisão. Enquanto você não perdoa, você vai carregar um fardo muito pesado na sua vida. Um fardo que vai gerar tanta crise, tanta dor, tanto problema, que você vai morrer com esse problema. É hora de abrir mão disso. É hora de se libertar. É hora de crescer. É hora de ver ao Espírito Santo tomando sua vida, seu coração, sua história. É tempo de retornar ao trilho que Deus determinou para mim. E é maravilhoso, eu quero dizer, é maravilhoso poder estar no centro da vontade do Senhor. É maravilhoso poder crescer e poder deixar que Ele guie os nossos destinos. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se humilhar diante do Senhor. Então eu quero orar por você. Eu peço que você se deixe guiar na oração que eu vou fazer. Faça com toda a sinceridade em seu coração o que no meio da oração eu vou guiar você. Ali na sua intimidade. Você não tem que ter ali prevenção contra ninguém. Talvez entre no seu quarto, sozinha. Se ajoelhe. Peça a presença do Senhor. Peça que Cristo guie seus passos, e depois que Cristo entre no seu coração, Ele nunca mais vai sair, porque a vida dele está com você e o amor dele está com você. Vamos orar. Vamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo e vamos deixar que a presença do seu amor nos dirija e nos ensine. Ali eu vou fechar meus olhos para não me distrair, mas eu quero, Senhor, agradecer nesta manhã pela oportunidade que você me dá de orar, pela oportunidade que você me dá de poder entregar minha vida diante de Ti, Senhor. Fale para Deus de toda a dor que você tem. Mas fale para o Senhor Jesus Cristo, veja o Senhor Jesus Cristo e fale para Ele: eu necessito de Ti, Senhor. Eu necessito restaurar a minha vida. Eu não quero carregar mais este fardo. Eu não quero mais viver de acordo ao meu propósito. Eu quero viver para Ti, Senhor. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Fale para Jesus: eu quero que você seja meu Senhor. Toma as determinações, me guie, me ensine como caminhar, me corrija, me instrua. Mas quero também, Senhor, que nesta manhã você seja meu Salvador. Oh Deus, por favor, levanta a minha vida das cinzas. Estou morto, Senhor. Até o dia de hoje tenho vivido a mortandade emocional, a mortandade, Senhor, espiritualmente, porque não busco Tua presença, porque nunca considerei você. Agora eu quero de novo. Agora eu peço que você entre na minha vida, que você seja meu Senhor e meu Salvador, que você seja meu restaurador, Deus, que você me dê vida depois da morte que tenho tido durante tantos anos, uma morte emocional, uma morte espiritual. Eu nem busco nem ouro, Senhor, e eu sei que você é. Como primeiro passo, Senhor, eu venho arrependido diante de Ti. Se arrependa diante do Senhor. Todas as tentativas que você tem tido buscando a felicidade, todas essas tentativas em nome de Jesus, frustradas, me levam realmente a voltar meus olhos a Deus. E hoje estou voltando meus olhos a Ti, Senhor. Se humilhe diante do Senhor e fale: Deus, eu estou rendido diante de Ti porque as minhas forças terminaram. Eu quero que você me renove. E me renove com a Tua palavra,
Me renove com a tua luz, me renove com a tua verdade, me renove porque tu és meu Deus, tu és meu Senhor. Restauração foi o que você ofereceu para a mulher samaritana, Senhor Jesus, para todas as pessoas que estavam ali buscando a tua presença. Senhor, hoje eu quero voltar meus olhos a ti, Senhor. Fale para Deus. E ali ajoelhado, no lugar secreto, no lugar que ninguém conhece, talvez até no banheiro, você pode entrar, se ajoelhar e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero vida hoje. Senhor, nesta tempestade do meu coração, nestes ventos de tempestade na minha vida, eu quero voltar meus olhos a Ti. Eu quero, Senhor, sarar meu coração, sarar a minha alma, primeiro como homem, como mulher. Eu quero, Senhor, orar, porque na minha vida eu tenho tomado determinações erradas. Eu tenho apoiado o aborto, eu tenho apoiado, Senhor, ou eu tenho abortado como mulher, literalmente fazendo-lo. Eu tenho tomado uma determinação que vai em contra dos teus princípios e eu, Senhor, quero pedir perdão porque eu assassinei uma vida, porque eu me levantei em contra, Senhor, dos teus princípios e tenho levado um espírito de morte durante muitos anos. Sempre morte, sempre escassez, sempre escuridão. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro por cada mulher, por cada homem, Senhor, que com sua vida honesta se apresenta diante de Ti. Eu quero orar, Senhor, para que você tire em nome de Jesus, você que é onipresente, onisciente, onipotente, Espírito Santo, você que conhece as profundezas de Deus e conhece as profundezas deste homem, desta mulher, em nome de Jesus, sara seu coração, sara sua vida, tira todo espírito de morte, tira todo espírito de morte da vida dele, na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. E agora eu vejo o Espírito Santo abraçando, tirando a tristeza, tirando a angústia, tirando a dor, tirando a desesperação, tirando absolutamente todo da vida destas pessoas, Senhor, levando seus corações ao crescimento, ao desenvolvimento. Abraça, Espírito Santo. Pode ter choro, pode ter angústia, pode ter qualquer situação ali, mas o Espírito Santo, então, cobre com seus braços de amor, cobre com sua plenitude sobre você. Deixe que o Espírito Santo inunde sua vida, deixe que o Espírito Santo inunde seu coração, deixe que o Espírito Santo sare, que o Espírito Santo limpe, que o Espírito Santo levante sua vida, deixe que o Espírito Santo trate sua vida de uma maneira especial, trate sua vida de uma maneira única e o Espírito Santo liberte seu ser. Ore em nome de Jesus. Deixe que o amor de Deus invada sua vida, toque sua vida. Deixe que o Espírito Santo fortaleça a debilidade que você tem tido durante tantos anos. Não olhe mais para a sua debilidade, sua frustração. Não olhe mais para esse fato que você fez, para essa situação que você viveu. Entregue isso nas mãos do Senhor e se libere desse fardo. Deixe diante dele toda a carga de opressão. Jesus mesmo falou, venham a mim os que estejam trabalhados e sobrecarregados e eu vos farei descansar e achareis descanso para as vossas almas. Neste momento, entregue diante do Senhor sua vida, as suas situações e deixe que a glória do Senhor seja com você. Não olhe mais para sua frustração, seus medos. Talvez você foi a pessoa que foi rejeitada. E por que não dizer os medos, as situações da sua vida, sempre buscando agradar outros, para não ser rejeitado, tem uma carga de rejeição muito grande em você? É hora de dizer para o Senhor, Senhor,
Eu aceito teu amor, eu aceito teu perdão, eu aceito, Senhor, que você foi quem determinou que eu viesse ao mundo, que eu estivesse aqui. Eu, Senhor, quero glorificar teu nome e quero exaltar teu nome, Senhor. Eu quero dizer, Senhor, que você levante minha vida onde você quer que eu esteja, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, eu quero pedir, Senhor, que seja você tomando a minha vida e potencializando todas as coisas que até agora tenho escondidas por medo. Que você me levante, Senhor, realmente, que dê vida. Eu estive morto, agora estou vivo por ti, Senhor. Eu estava condenado, mas você me deu a liberdade e a salvação. É necessário o arrependimento, mas é necessário a fé também. Porque você vai tomar, porque Deus vai tomar sua vida, vai levantar sua vida e Deus vai levar você a momentos especiais e únicos. Somente o amor de Deus pode transformar o coração do homem. Somente o amor de Deus pode realmente, é Ele que transforma e é Ele quem vai levar você ao caminho diferente, ao caminho novo, a um caminho totalmente diferente. Se deixe levar pela mão de Deus. Mas não somente é dizer, Senhor, me sare, Senhor, me limpe. E talvez você tenha a paz do Senhor neste momento. Você tenha a tranquilidade do que escutou do amor de Deus com você. Sim. Mas aqui não termina. Deus está pedindo sua vida. Deus quer sua vida. Deus não quer parte da sua vida, quer toda a sua vida. Então fale para Jesus, Senhor, o que quer você que eu faça? E Deus vai dizer para você, me conheça, busque a minha presença, busque na palavra a minha instrução. Então eu convido a você que se disponha nas mãos do Senhor para crescer espiritualmente. Disponha sua vida para ser formado, formada. Disponha seu ser para crescer na presença do Senhor. Se deixe levar. Agora, ore a Deus com suas palavras. Fale para Jesus o que nasce do seu coração. Eu, amado Pai, quero te agradecer. Eu, amado Pai, quero te agradecer porque um dia você determinou na história passada, Senhor, no tempo passado, que eu nascesse. E no teu livro estão escritas todas as coisas que eu ia ter e ainda as que tenho. Você formou meu ser no ventre da minha mãe. Teve meu nome em memória. Eu quero te glorificar. Eu quero te glorificar. Eu quero te glorificar porque eu estou vivo pela tua vontade. Eu quero te glorificar por todas as coisas que você permitiu que eu vivesse, Senhor. Eu quero te glorificar porque no meio da dor dos meus pais, eles erraram, sim, mas você determinou que eu nascesse e eu estou aqui. Eu quero te glorificar porque eu sei que muitas pessoas que estão me escutando estão vivendo a mesma experiência que eu vivi. Eu quero, Senhor, orar para que você restaure as vidas deles como você restaurou a minha, para que você levante suas vidas como você levantou a minha, para que você sare as vidas deles como você sarou a minha, para que você, ó Senhor, faça a obra como você tem feito e ainda continua fazendo, não olhando para os demais buscando sua aprovação, mas sim olhando para Deus e buscando a aprovação de Deus somente em Cristo Jesus, não pelas minhas forças. Você não pode agradar a Deus, não. Simplesmente se acolha a sua graça e a sua misericórdia e Ele vai trazer tudo para você. Ponha os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Somente Ele pode trazer restauração plena. Nos unamos como igreja, nos unamos como irmãos, olhemos para Deus juntos e vejamos sua glória e seu poder.
Senhor, eu quero te agradecer neste dia por toda a tua misericórdia, por todo o teu poder, por todo o teu amor e toda a plenitude que você trouxe sobre nós. Restaura, Senhor. E continuaremos falando cada domingo, Senhor, sobre esses ventos de adversidade, sobre essas situações que vivemos, Senhor, e poder, Senhor, erguer nosso ser, levantar as nossas mãos e dizer para Ti, Tu és vida, Tu és plenitude, Tu és sanidade, Tu és que abençoa, Tu és a minha salvação. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, por poder voltar nossos olhos para Ti. Damos graças em Cristo Jesus e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Família, eu quero dizer uma coisa. Se este tipo de temática serviu para você, Deus tocou seu coração, você conhece ainda pessoas que têm uma grande necessidade desta mensagem, escreva para eles, envie o link deste vídeo, compartilhe para eles e que Deus restaure o coração deles. Esse é o objetivo de poder transmitir e de poder chegar a vocês. Cada domingo vamos estar, então, nesse processo de restauração, nesse processo de crescimento, nesse processo de formação, glorificando o Senhor, vendo que é buscando a palavra de Deus. Porque é Deus que transforma. É Deus que transforma. É Deus que realmente faz uma transformação em você. Deve buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor. Como família, como Igreja Sente, que aqui temos o logo, como Igreja Sente, nós estamos dispostos para ajudar você, estamos dispostos para crescer juntos, estamos dispostos para que no tempo certo fiquemos juntos, acolhidos, de acordo à palavra de Deus e cresçamos na unidade. Um grande abraço para todos, Deus abençoe, Deus restaure, Deus levante e cada domingo aqui juntos vamos continuar buscando a presença do Senhor. Um grande abraço para todos e que Deus abençoe rica e abundantemente. Até mais. Tchau, tchau.